Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Que alegria, que prazer enorme é poder tê-lo como nosso ouvinte e, acima de tudo, desfrutar da sua audiência. Hoje, no programa Palavra de Fé, nós queremos falar sobre o seguinte tema: clamando em meio à adversidade. Nós vamos aprender no Salmo 142 como devemos fazer na hora da adversidade. Fique conosco, Deus tem uma palavra para o seu coração. Vamos ler Salmo 142, o verso 1 diz assim: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Baseado neste salmo, eu quero falar-lhes dentro do seguinte tema: clamando em meio às provações. Clamando em meio às provações. Esse salmo é um salmo interessante porque o seu escritor, Davi, ele está orando a Deus no meio de um momento muito difícil que ele estava atravessando. O Salmo 42 é um salmo que mostra quando Davi estava fugindo de Saul, estava escondido, inclusive, na caverna. Inclusive, a epígrafe do texto diz: a oração no meio de grande perigo, masquil de Davi, oração que fez quando estava na caverna. Então, veja que orar é, na verdade, uma ferramenta que nós cristãos temos para buscar a Deus nas mais adversas situações. E este salmo mostra algumas coisas que precisam ser ponderadas, porque aqui nós encontramos a expressão da alma de Davi. Davi abre, Davi expõe a sua alma, mostrando alguns sentimentos que são nocivos, mas que muitas vezes, querendo ou não, nós temos que enfrentá-los. E é justamente por esta razão que o tema da mensagem é este, né? Orando em meio à adversidade. Nós precisamos saber disso. Nós precisamos clamar, não só quando as coisas estão ruins, mas a própria Bíblia diz, né, que quando nós estivermos tristes, nós devemos orar. Como também a própria Bíblia diz que nós devemos cantar quando estivermos alegres. Se está triste, ore, se está alegre, cante. Tiago nos ensina isso. Então veja que aqui Davi vai começar dizendo assim, ó: com a minha voz clamei ao Senhor. Então a primeira coisa que eu quero destacar, você precisa saber a quem deve clamar, a quem você deve recorrer, a quem você deve buscar. Porque aqui Davi está dizendo que ele clamou ao Senhor. Muitas vezes, quando a pessoa está diante da adversidade, ela clama para um, ela clama para outro, mas o Salmo está nos ensinando que nós devemos clamar ao Senhor. Clamar é algo muito importante. Ele diz assim, ó: com a minha voz clamei ao Senhor, e com a minha voz ao Senhor supliquei. Por que ele fez isso? Porque Davi estava enfrentando alguns sentimentos, e o Salmo vai mostrar que são próprios do ser humano. Quais são estes sentimentos
que nós chamamos de sentimentos nocivos à nossa alma. A angústia é um deles. Depois você verá no versículo de número 3 que ele está com um sentimento muito ruim, que destrói a estabilidade da nossa paz, que é o sentimento de traição. Davi fala sobre isso. Depois ele mostra o sentimento do desprezo ou da solidão, né? Ele se sente solitário, desprezado. E, por fim, ele vai mostrar também que, humanamente falando, as suas forças estavam se esvaindo, ele se sentia impotente. Então, angústia, traição, desprezo e impotência são as coisas que ele demonstra dentro desse salmo. E é bem provável que você que está me ouvindo, talvez esteja passando por um momento semelhante. Mas Deus tem uma palavra para o seu coração. Aqui temos uma receita. Davi nos ensina como é que a gente tem que se comportar em meio à adversidade. O versículo 2 diz: derramei a minha queixa perante a sua face e expus a minha angústia. A gente sabe que a angústia é um sentimento muito ruim. Tem gente que não consegue separar entre tristeza e angústia. Na verdade, são dois sentimentos parecidos, mas que a gente consegue definir um e o outro, porque há uma pequena diferença, mas existe. Qual é a diferença de tristeza para angústia? Tristeza é um sentimento de abatimento, não é, emocional, que leva a pessoa a perder o vigor, a sua alegria se esvai e a pessoa se sente abatida. Mas a angústia, além disso, ela proporciona dor, mal-estar. Uma pessoa angustiada, ela sente como que um aperto no peito, uma coisa que tira ali a paz, que lhe rouba o néctar da vida, a alegria, a satisfação, o prazer. A angústia rouba-nos a paz. E o sentimento de angústia é muito nocivo, extremamente nocivo ao coração. Quando a gente usa a expressão coração, a gente está falando da sede das emoções, que é a alma, onde estão os bons e os maus sentimentos, as emoções eufóricas e as emoções disfóricas. Então, nós precisamos vencer a angústia. Eu tenho que fazer o intervalo comercial e, na sequência, nós vamos continuar essa mensagem. Um minuto só e já voltamos com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Eu estou estudando o Salmo 142. E aqui nós estamos mostrando que é preciso aprender orar, clamar a Deus nos momentos difíceis, nos momentos de adversidades da nossa vida. E eu encerrei o primeiro bloco dizendo que a angústia, que é um dos sentimentos que Davi está enfrentando, né? E a gente precisa entender por que Davi estava passando por isso. Davi, você sabe que foi o homem que venceu Golias. E quem era o rei da época? Saul.
E por causa da grande vitória, veja que coisa estranha. Olha o que a inveja, o que a pessoa que não tem Deus no coração, ou que perdeu a presença dele, faz. Saul teve o privilégio de ver um menino, para usar aqui uma expressão, que é Davi, tendo a coragem de enfrentar um gigante que estava afrontando o exército de Israel, cujo Saul era o comandante, e ele vence Golias naquela batalha. E aquilo, ao invés de trazer alegria ao coração de Saul, trouxe inveja, trouxe revolta. Porque o povo começou a cantar, Saul matou os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Foi o bastante para esse homem empreender uma caçada em cima de Davi. E chegou um momento que a perseguição foi tão grande que ele teve que fugir. E o Salmo, melhor me expressando, o livro do profeta Samuel, no capítulo 22, mostra quando Davi foge para o deserto e entra numa caverna e se esconde, porque Saul estava com 3.000, vou repetir, 3.000 soldados perseguindo Davi. E Davi foge de Saul. Para que ele fez isso? Para, primeiro, não ter que confrontar o ungido do Senhor, porque Davi sabia que o rei Saul, por mais que estivesse desviado, fora do propósito divino, um dia foi ungido por Deus. E ele não quis, tanto que houve oportunidade de matá-lo, de eliminá-lo, e ele não fez. Por quê? Porque ele temia a Deus. Mas aqui o versículo de número 4, aliás, o versículo 3, diz assim, quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. O que ele quer dizer aqui? Ele soube ir a quem poderia ajudar ele, ou que podia, de fato, resolver o problema dele, na hora da angústia. Vereda aqui fala de caminho. Então eu poderia dizer o seguinte, quando o meu espírito estava angustiado em mim, então tu conhecestes o meu caminho. Por que conheceu? Porque ele foi expôs. Deus não precisa que a gente fale para ele o que a gente está sentindo, porque ele nos conhece. Mas a Bíblia mostra em vários textos que Deus quer que a gente clame, que Deus quer que a gente fale com ele, que a gente exponha para ele as nossas necessidades. E foi justamente o que Davi fez. E eu quero usar essa palavra para dizer, para incentivar a você, querido irmão, você que é ouvinte do programa Palavra de Fé, você que parou para ouvir essa mensagem, Deus está querendo conhecer as suas adversidades. Exponha a Ele. Ao invés de ficar clamando para um, chorando para outro, reclamando para tudo e para todos, vá a Deus, ore, clame, exponha a sua necessidade ao Senhor. E tenha paciência, porque Deus saberá seu tempo lhe ajudar. Foi isso que ele fez, a expressão, e tu conhecestes a minha vereda, ou seja, o Senhor conhece o meu caminho, o Senhor soube, o Senhor sabe de tudo aquilo que eu estou enfrentando. Mas aí no versículo, ainda dentro desse versículo, 3, diz assim, no caminho em que eu andava, ocultaram um laço. O que isso aqui me ensina? Isso aqui está falando de que armaram laços. E aqui ele está falando de traição. Davi se sentia traído. E não era para menos. Ele se sentia traído. Traído por quem? Traído pelo rei, traído pelo seu povo, até pelo próprio Israel, que era o povo que ele estava lutando, que ele lutou, que ele colocou, que ele empenhou a sua vida. Então, quantas vezes a gente é vítima de traições? Todos nós estamos sujeitos a isso. Mas eu não posso, você também não, parar diante de uma traição. Eu sou ministro de Deus para a sua vida nesse momento, para dizer que por mais que tenham tentado te parar, por mais que criaram uma circunstância para fazer você parar, avance, continue. Lembre-se de que hoje você pode estar passando por uma dificuldade, mas amanhã é um novo dia. Levante, erga a cabeça e caminhe, porque Deus está contigo. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço.
Mas Deus está na minha, na sua, na nossa frente. E mesmo que armem ciladas, mesmo que armem laços, quem tem a companhia de Deus vencerá sempre. O final será de glória, o final será de conquista, de vitória. Então que você possa pensar sobre essa grande verdade que está inserida no Salmo 142. Mas olha, o versículo 4. Olhei para a minha mão, ou melhor, olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Olha só, refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. O que ele está falando aqui? Está falando de um sentimento muito perverso, que é o sentimento de solidão e, acima de tudo, de abandono, de desprezo. Isso Davi sentiu, isso Davi passou. E eu quero, no último bloco, comentar um pouquinho sobre esse versículo. Um minuto só e eu já volto com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Se você está preparando a sua festa de casamento ou aniversário, com certeza você está em busca dos melhores profissionais. E para deixar a sua festa animada e levar os convidados ao delírio, você precisa pensar no serviço de DJ. Eternizar esse momento é muito importante, porque são as fotos e as filmagens que vão tornar tudo isso inesquecível. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Eu estou falando no Salmo 142. E eu encerrei o segundo bloco falando do sentimento de abandono que Davi estava vivendo. Imagina esse homem no deserto, sozinho. É bem verdade que quando ele vai para a caverna de Adulão, capítulo 22 de 1 Samuel fala sobre isso, ele vai se unir a algumas pessoas, ou melhor, algumas pessoas vão se unir a ele. Pessoas, olha as pessoas que vão se unir a Davi. Pessoas endividadas, pessoas de espírito desgostoso, pessoas que haviam abandonado a família com os mais variados problemas. Estavam fugindo de tudo e de todos. E Davi vai ser líder dessa gente. Sabiam que depois, quando Davi vai se transformar num grande rei, muitos desses que estavam abandonados no deserto e lá dentro de uma caverna, muitos se transformam em valentes de Davi, homens de uma qualidade extraordinária. Guerreiros, homens que foram recuperados por Davi, porque Davi era um líder nato. Ele tinha liderança e sabia liderar mesmo as pessoas naquele estado. Mas permita-me concluir essa mensagem. O versículo 5, aliás, o versículo 4 que eu li no final do segundo bloco, diz que olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. O que ele está querendo dizer com isso? Ele quer dizer que tinha muita gente lá, mas desconhecida. Os amigos haviam abandonado. Ele estava se sentindo sozinho, desesperado, ou desprezado, melhor me expressando. Mas aí, o versículo 5, que é lindo, diz assim: a ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Aleluia! Esse versículo está dizendo que esse homem, mesmo vivenciando uma crise sem precedentes, ele sabia clamar a Deus. Ele sabia buscar quem podia de fato, quem pôde de fato resolver seu problema.
Tu és o meu refúgio. Eu quero dizer, refugie-se no Senhor, meu irmão. Não adianta você ficar chorando, reclamando para as pessoas. Você tem que clamar a Deus, porque Deus tem o que você precisa. Deus, Ele pode, através do Espírito Santo, criar dentro de você uma energia, um poder sobrenatural, que vai levar você a levantar-se da onde você está e mais. Não só resolver o seu problema, como também está credenciado para ajudar outros, como aconteceu com Davi. Olha só o versículo 6. Atende o meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores. Ele está clamando a Deus. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Qual é o sentimento que permeia aqui o coração de Davi? O de impotência. Ele se sentia muito pequeno e, de fato, como é que você vai lutar com um exército de 3.000 homens? Como? Não tem jeito. Ele se sentia impotente. E esse sentimento, às vezes, permeia o nosso coração também. Você se sente muito pequeno diante da grandeza, da dificuldade, da adversidade que você está enfrentando. Mas você não tenha dúvidas de que Deus não permite vir sobre você provação que não seja humana. Deus está dizendo a você: nada será maior do que a sua capacidade de resistência se você estiver com o Senhor. Quando é que nós somos derrotados? Quando nós clamamos a outros e não a Deus. Mas Deus está dizendo: eu quero te ajudar. Davi sabia disso. Se você ler os salmos, dos 73 salmos que Davi escreveu, você verá isso o tempo todo. Ele sabia recorrer a Deus na hora da adversidade. Mesmo quando esse homem pecou, mais na frente ele vai cometer um erro gravíssimo. E da mesma forma como ele peca de um erro grandioso, ele também tem a grandeza de buscar perdão e, acima de tudo, de buscar a sua reconstrução a partir do clamor a Deus. Então, clamar é algo muito importante. Clamar a Deus é o segredo para a gente vencer. Eu acredito muito na vida das pessoas que oram. Eu tenho ministrado a famílias, a minha vida tem se baseado nisso. Ajudar, auxiliar, aconselhar. É claro que a gente não consegue ajudar todo mundo, mas a gente tenta. E eu tenho visto muitas pessoas enfrentando as mais adversas circunstâncias. Mas eu tenho visto Jesus dar muita vitória, muita mesmo, para aquelas pessoas que sabem clamar a Ele. E aí o versículo de número 7 mostra que esse homem tinha um coração de adorador. E quando você adora a Deus, quando você busca a Deus, quando você consegue clamar a Deus na sua adversidade, Deus te ajuda, Deus te sustenta, Deus te socorre. O versículo 7, olha o teor da fala, da oração de Davi. Ele diz: tira, Senhor, a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizestes bem. Aqui Davi está dizendo que ele queria vitória, para que ele pudesse ter o privilégio de adorar o Senhor. Deus vai te ajudar. Deus vai te socorrer. A vitória vai chegar para você e você verá o nome de Jesus sendo glorificado através da sua história. O seu passado você não pode mudar, mas o presente você pode usá-lo de tal forma que você consiga mudar o seu futuro. Deus seja louvado. Vamos orar, vamos clamar a quem pode nos ajudar. Senhor, neste momento em que a Ti entramos em oração, eu quero fazer a Ti um pedido com minha alma, com meu sentimento. Eu quero pedir, vá de encontro a esta pessoa que está precisando de uma grande vitória como Davi, Pai, estava no Salmo 142 precisando e a Ti clamou.
essa pessoa que está se sentindo angustiada, essa pessoa que está se sentindo desprezada, essa pessoa que está se sentindo traída, essa pessoa que está se sentindo, Pai, impotente, que o Senhor possa entrar com um remédio. Entra, Senhor, cura agora. Transforma este irmão, transforma esta irmã, dê a ela, dê a ele um novo tempo, que ele possa vivenciar um novo tempo e que a vitória possa ser tão grande, Senhor, que ele louve, que ele adore, que ele engrandeça o teu santo nome. Eu lhe peço, no nome de Jesus, o teu filho, uma grande vitória para cada irmão que está sintonizado, Senhor, com o programa Palavra de Fé. Em nome de Jesus te peço, em nome de Jesus te agradeço. Amém. Estamos terminando o programa Palavra de Fé. O tempo passa muito rápido e já estamos terminando mais um programa. E eu tenho certeza de que essa palavra que acabamos de ministrar, ela é remédio para a sua alma, especialmente você que está vivendo o que Davi viveu. Eu quero aproveitar esse momento e me despedir de você, desejando uma semana maravilhosa a você e a sua família, que a bênção do Senhor possa enriquecê-lo e que cada dia você possa desfrutar de profundas experiências com Deus. Fique com Ele e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.